Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que está rolando no Vasco. Na verdade, eu vou repercutir com vocês aqui 3 notícias que saíram, uma inclusive agora há pouco no GE, outra no Lancenet e uma outra que saiu na CNN Brasil. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, né? E ativa o sininho, comenta, compartilha, que o vídeo acaba sendo indicado e tem mais engajamento quando você interage com o vídeo aqui. Valeu pela força que vocês dão ao canal Vascaíno do Cerrado, beleza? Bom, gravei um vídeo hoje, trazendo lá o feed rapariga do Ramon Dias, querendo tirar onda com a torcida do Vasco. Ele tem umas mágoas com o Vasco. Uma, ele era técnico do River Plate quando a gente ganhou deles na Libertadores, que é a música que canta nos estádios. Cantava, o filho dele declarou que eles não gostavam dessa música, que ofendia lá, ou que tirava onda com o River Plate. Eles são torcedores do River Plate. Né? A maneira que ele saiu do Vasco, mentirosa, dizendo que foi demitido, e tem funcionários que garantem que ele foi pro vestiário e pediu demissão. Então ele quer uma multa milionária do Vasco, só que ele está sendo obrigado a pagar uma multa. Está sendo obrigado? Não, ele está sendo processado para pagar uma multa de quase 30 milhões para o Vasco. É lógico que está com uma mágoazinha toda vez que vai falar, quer tentar diminuir o Vasco. Mas ele que não se esqueça que o Vasco vai jogar lá em Itaquera, próximo jogo, e por isso ele fez isso. Eu quero ver ele fazer isso às vésperas de jogar em São Januário. Mas ele ainda vai visitar São Januário e vai ser devidamente homenageado, esse cara de pau, esse mau caráter. Porque uma coisa é torcedor ficar nessa briguinha de o time é maior. Tem torcedor do Vasco que não entendeu o que eu quis dizer aqui. Eu não estou querendo dizer que o Vasco está maior que o Corinthians, futebolisticamente falando. Se você for pegar estrutura, futebol, títulos, o Vasco está aquém de muitos times no Brasil, não só do Corinthians. Do Fortaleza, por exemplo. E o Fortaleza é maior que o Vasco? Não dá, né? Então, assim, a instituição, quando ele falou o nome instituição, aí ele mexeu com uma outra parada, pô. Vasco, eu falei aqui, o que representa o Vasco para a sociedade, né? Todas as questões que envolvem o Vasco, não só com relação ao futebol, o time que tem colégio, que forma profissionais, né? O primeiro campeão sul-americano, título que inspirou a Liga dos Campeões, a Libertadores, enfim, o Vasco tem uma história lindíssima, cara. Não dá para tentar diminuir a história do Vasco, era isso que eu quis dizer. Uma coisa é a história, a instituição, outra coisa são os frustrados que tentam dar crédito ao Ramon, porque o Vasco vive na mão de gestores incompetentes, vive uma seca de título, né? E devendo, como todos os clubes no Brasil, inclusive o Corinthians deve quase 3 bilhões, que se tivesse caído para a segunda divisão estava ferrado com esse tanto de jogador caro. Enfim, só para dar uma esclarecida na situação, o Rizek se posicionou, né? Altos jornalistas aí se posicionaram, inclusive o Maurinho, né? O Mauro César, o flamenguista, detonando o Ramon Dias. Vou deixar uns trechos aí de alguns jornalistas que se posicionaram com essa situação. Falando uma série de bobagens ultimamente. E para mim isso é mais uma besteira, uma coisa totalmente deselegante, desnecessária. Fez um trabalho ruim no Vasco, não faz um grande trabalho no Corinthians. O time reagiu agora, vai ver os investimentos do Corinthians. Tem o jogador mais caro do futebol brasileiro. Foi eliminado da Sul-Americana, foi eliminado da Copa do Brasil. E agora, porque deu uma reagida no campeonato que não foi mais do que obrigação, com esse elenco caro do Corinthians, vai surfar nessa onda, continua fazendo um trabalho muito aquém. Não foi bem no Vasco, eu falei sempre isso aqui, e escapou por um milagre, com os resultados que ajudaram ali, além do Vasco ter conseguido vencer ele no final, o Bragantino, escapou. Achei muito deselegante, lamentável, poderia ter evitado isso, não veio, gratuito, sabe? Assim, do nada sai esse negócio, pra quê? Totalmente gratuito. Agora, ele vai jogar com o Vasco aonde? Aqui, em São Paulo. Será que ele falaria isso se esse jogo fosse São Januário? Será que ele falaria? Se fosse o Vasco e o Corinthians, mas é Corinthians e Vasco. Pra cima de mim não, hein? Eu não acho que seja a realidade. Aliás, afirmo que não é a realidade. Qual clube é maior, o Boca ou o River? Hoje, você vai dizer que o River está maior do que o Boca, está mais relevante. Nesse momento, o Corinthians esportivamente está mais relevante que o Vasco. O Corinthians está brigando mais por coisas importantes nos últimos tempos do que o Vasco. Mas se você for olhar em perspectiva histórica, na minha opinião, o Vasco esteve maior do que o Corinthians mais tempo do que nesse momento o Corinthians está maior do que o Vasco.
Vasco é o clube dos grandes clubes brasileiros, o maior responsável pela entrada dos negros no futebol brasileiro, ou seja, ele é um marco na história da sociedade brasileira, não só do esporte brasileiro, junto com o Bangu e Ponte Preta, mas o Vasco é a grande visibilidade disso, que é um marco na vida da sociedade brasileira, não só do esporte. Vasco já foi a base de uma seleção que jogou a Copa do Mundo e chegou à primeira final do Brasil, a Copa de 50, quando o Vasco tinha o Expresso da Vitória. Nos anos 70, quando o Corinthians era um clube que não sonhava em conquistas nacionais, o Vasco já conquistava o seu primeiro brasileiro. Vasco teve estádio próprio muito antes do Corinthians, aqui hoje Itaquera é muito maior que São Januário, que vai ser reformado. Então, assim, as coisas são cíclicas. E para mim, claramente, essa fala dele é para jogar para a torcida e para cutucar o clube que o dispensou no futebol brasileiro. Vamos de notícia, que é o que interessa. O GE trouxe agora à noite uma informação que agitou os bastidores aí da torcida do Vasco, né? O Vasco estaria interessado na contratação, conversando desde a janela que fechou com o Danilo, lateral da Juventus, que joga na seleção brasileira, é lateral direito na seleção do Dorival Júnior. Porém, contudo, todavia, ele quer jogar de zagueiro. Ele tem 1,84 m, 33 anos, joga em alto nível na Europa, na Juventus, na seleção, e o Vasco estaria negociando a sua contratação, em informação publicada por 2 jornalistas do GE. Um é o Bruno Murito e o outro é o Tebaron Smith. Tá? Então, só que o Vasco enfrenta concorrência de outros times, aí é onde pega, né? O Vasco quer o Danilo, o Vasco traz o jogador da Cabo Friense. Isso, vamos aguardar, tomara que não, né? Tomara que dê certo, seria uma baita de uma contratação pesada aí para o sistema defensivo do Vasco, um jogador que vive, como eu falei, num viés de alta, que vive um momento bom na carreira, seria importante, né? Aí já tem gente falando, ele vai pro Santos do Neymar, o Neymar tá aí comprando o Santos, vai trazer esses jogadores, vamos ver. A informação foi dada pelo GE, o que você acha aí do Danilo para zagueiro do Vasco? Deixe seu comentário. Uma outra informação vem do Lancinete, o volante Cocão, o Matheus Carvalho tá com muita moral, viu? Tem times da MLS e times da Europa interessados na contratação do jogador. Tanto que na quinta-feira, representantes ou scouts desses times vão estar em São Januário para observar o garoto Matheus Carvalho, vulgo Cocão, cara. Então já viu que o time titular vai ser o Cocão e mais 10, né? Claro que ele vai estar em campo. O Cocão, que eu desejo toda a sorte do mundo. O Cocão que eu critiquei quando foi contratado. Não pelo jogador, sempre deixei claro aqui, mas a maneira, né? O Vasco buscar na terceira divisão, a quarta opção de um time, que até os jornalistas lá que cobrem o Náutico ficaram sem entender essa contratação e felizmente ela deu certo. Mas você pode trazer 10, que vai ser difícil você achar um outro Cocão dentro dessas circunstâncias, trazendo um jogador que é quarta opção de um time da terceira divisão. Essa foi a minha crítica, tá? Bom, a CNN Brasil, para finalizar, traz uma matéria sobre o magnata lá, o grego, que dizem que é bilionário, que é dono do Nottingham Forest da Inglaterra, que é dono do time da Grécia lá, o Olympiacos, que é dono do Rio Ave de Portugal. Então, um jornal da Inglaterra bem conhecido, tal do The Telegraph, afirma que o magnata está negociando para adquirir uma participação majoritária da SAF do Vasco da Gama. Lembrar que não é tão simples assim não, viu? Ele está interessado, ele vai ter que botar grana, ele vai ter que negociar com a ACAP, que está sendo investigada não só pelo que fizeram com a Lindenhall, que a Lindenhall entrou com a liminar na Justiça Americana, bloqueando a venda de todos os ativos, como a ACAP está respondendo junto com a 777, agora criminalmente, por suspeita de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e a porra toda. Então não é uma coisa tão simples, tem muita coisa rolando na justiça. Se o cara estiver muito interessado aí, ele vai ter que negociar com todas as partes, inclusive com a justiça, tá bom? Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, deixe seu comentário, fique com Deus e saudações vascaínas.